Olá, mais uma vez pela sua TVC, TV Correio da Manhã, programa Rodrigo Beto na Opinião. Hoje nós temos a honra de receber aqui, veio direto de Brasília para esse bate-papo, para contar um pouco das questões que está pegando fogo o Senado Federal, falar um pouco também de Rio de Janeiro, o líder do governo, do PL, senador Portinho. Portinho, muito obrigado pela sua presença aqui, para mim é uma honra. Eu te conheço há muitos anos, é um amigo de longa data, mas ter a honra de te receber aqui para a gente, eu acho que esse programa de 1 hora não vai dar, eu acho que vai ficar curto para a gente falar tudo que a gente tem que falar. Mas eu queria muito começar justamente pedindo um panorama, quer dizer, o Senado acabou de aprovar essa PEC, que veja como são as coisas. Eu lembro há mais ou menos 6 meses atrás, o governo Bolsonaro aprovou uma PEC de 40 bilhões aproximadamente para complementar o Bolsa Família e dar algumas outras salvaguardas, algumas categorias que estavam muito prejudicadas, né, com o aumento do preço do petróleo, e foi chamada de PEC kamikaze pela imprensa. Eram 40 bilhões. Agora o Senado, se não me engano, aprovou quase 400 bilhões para o futuro governo em 2 anos. Aí vira a PEC da transição. Que nome bonito, né? PEC da transição. Gourmetizado. Exatamente. Né? Não é PEC bomba, não é PEC da explosão, não é nem a pecanha, né? Podia ser a pecanha. Mas nem isso é. Tentaram chamar, mas a imprensa não deixou. Alguns setores. Mas eu queria te escutar sobre isso. Assim, vai ser isso mesmo? O que você acha que vai ser o Brasil daqui para frente? Rodrigo, primeiro, muito obrigado por estar aqui com você, que acompanha há muito tempo, acompanha o seu programa também, Correio da Manhã, que é um veículo de comunicação fantástico, é o que eu leio hoje, que eu acordo todo dia para ler, falei isso outro dia numa entrevista, e Brasília está pegando fogo. Depois de uma eleição muito contestada, até agora as pessoas estão na rua, estão mobilizadas, uma mobilização orgânica, espontânea, não tem político liderando essas mobilizações, muito semelhantes, você deve se lembrar, com 2013, que culminou com o impeachment da Dilma. Também não tinha político liderando as manifestações de rua, né? E, além de um lado o judiciário dobrando a aposta, né? Parece que a cada resposta ela vem mais uma dose mais forte. Isso é a coisa mais inacreditável para mim no Brasil hoje. E, do outro lado, um governo que, ainda que eleito uma diferença muito pequena, ele apresenta uma proposta sem antes começar, né? Sem antes nem começar o governo, que somado vai chegar aí a 400 bi. São 145 bilhões, conseguimos reduzir ainda 30 bi, né? Não é nada, são 30 bi, era mais. Claro. Era por 4 anos, conseguimos reduzir para 2. E libera com isso 105 bilhões de orçamento para o relator. Então, reclamavam muito do orçamento secreto 19 bi, não pararam para ver que ao botar o Auxílio Brasil todo fora do teto, o que tinha lá no orçamento para pagar os antigos R$400, são 105 bilhões, ficou na mão do relator do orçamento e da equipe de transição. E isso não é nem institucionalizado, né? Nunca vi. Imagina uma emenda constitucional, a Constituição do Brasil está institucionalizando uma equipe de transição que tem mais de 1.000 e tantas pessoas, pode entrar quem quiser, né? E que tem o poder de encaminhar as demandas para o relator poder direcionar os 105 bi, que aí no final vai direcionar o Congresso. Então eu digo, Rodrigo, essa PEC, além do estouro, ela criou um filhote de mensalão com a RP9, vocês podem apostar. Para um governo que não começou, um governo que tem um histórico, todo mundo conhece, é recente. Você não pode achar que é aquele filme Men in Black, né? Que o cara dá um flash e apaga a memória das pessoas. Estão deixando quase 400 bi na mão do PT. E isso que você falou é muito importante, porque a PEC mais recente que o governo Bolsonaro aprovou, eu fui autor dela, inclusive, no início do ano, foi protocolada em janeiro de 2022, e o Paulo Guedes, junto com a imprensa, apelidaram de PEC kamikaze, em janeiro. Quando chegou em julho, o Paulo Guedes falou, vamos andar agora com essa PEC, a gente modificou ela, né, para que ela pudesse levar na ponta, porque a gente tinha receio que os estados não iam entregar os benefícios que a gente estava delegando a eles. E aí preferimos entregar na ponta o auxílio gás, o auxílio caminhoneiro e o auxílio Brasil de R$600.
E nessa discussão toda, e depois entrou o taxista, também por uma emenda que nós apoiamos, nessa discussão toda, durante todo o tempo, Rodrigo, e todas as vezes que foram discutir excessos ao teto de gastos, estava lá o ministro da Economia, Paulo Guedes. Estava lá a equipe dele à disposição de todos os senadores. Foi debatida entre os líderes. Por isso que a gente aperfeiçoou em agosto. E mais importante, essa de agosto chamaram de eleitoreira, mas não perceberam que o Paulo Guedes esperou a estimativa de superávit do primeiro semestre para ele projetar a estimativa de superávit do segundo e poder dizer, então, que a PEC na verdade não eram 40, foram 60 bi ao final, com auxílio taxista, auxílio gás e outros. E mesmo assim ainda vai ter superávit no final. Mas aí ele acertou, é isso que é o principal. Ele projetou e entregou o superávit. Então aquele 60 bi, e muitos falavam assim, essa PEC é eleitoreira só até o final do ano, e eu falava na época, porque é o exercício fiscal, ele está projetando qual vai ser o superávit, e ele acertou e entregou o superávit. Então os 60 bi tinham um lastro projetado, ainda que uma expectativa, mas com bases econômicas sólidas, né, comparáveis com o primeiro semestre, que se concretizou. Além desse governo que mal começou, está estourando o teto, no movimento político, porque não tem equipe econômica explicando. É isso que eu ia te perguntar, como é que o Congresso se dispõe em que pese o governo não está empossado ainda, né? O governo só vai ser empossado no dia 1º de janeiro, é normal que, a essa altura do campeonato, o governo tenha escolhido já os seus principais assessores, o ministro da Saúde, o ministro da Fazenda, da Economia, enfim, sei lá, os principais ministros, coisa que não aconteceu. A gente sabe quem vai cantar na posse. Quem vai tomar posse, ninguém sabe. Né? Estão em circo. Exatamente. Agora, o que eu acho assim, muito assim, delirante, na minha opinião, é um Congresso se dispor a colocar essa quantidade de dinheiro na mão de um governo em que não tem um representante que vá ao Congresso e dizer o seguinte, olha, nós pretendemos gastar com isso, a gente estima que vai ter uma receita maior, porque o Brasil vai crescer 3%, não vai crescer 0,7%, nós vamos cortar daqui, nós vamos botar ali, nós vamos aumentar imposto de renda, nós vamos aumentar... Enfim, o cara contar alguma história para poder justificar, né, esse estouro do teto e dar mais tranquilidade às pessoas que o Brasil não vai quebrar lá na frente. Você está correto, e essa foi exatamente, Rodrigo, a minha iniciativa na CCJ, e não foi, até falei isso até na minha gente, não é catimba, né, não é tática argentina, a gente não estava empurrando com a barriga a aprovação da PEC. Primeiro a gente tem que entender que a PEC é dinheiro público que está ali, é dinheiro de todo contribuinte, é dinheiro de todo brasileiro, a gente tem que ter responsabilidade. E segundo que sem uma ministra da Economia, uma equipe econômica, ele deixou o espaço justamente para eu pedir uma audiência pública, que foi o que eu fiz, para que viesse, listei FGV, IPEA, economistas, o próprio equipe do Paulo Guedes, para ir lá e explicar aquela PEC que o PT estava, e a gente poder debater, né, dentro do Senado a repercussão dessa PEC que estava sendo apresentada. Né? E, Rodrigo, eu me surpreendi muito, porque embora toda a dificuldade de votos hoje que nós temos, porque muitos já viraram de lado lá, próprio Rodrigo Pacheco, próprio Alexandre Silveira, próprio Davi Alcolumbre, tem o Mário Mota. Já virou faz tempo, né? Mas agora aqueles que votam, né, que deixam sua marca, né, que não tem como negar, que a gente já percebeu a maioria desses lá em maio, um pouco antes do início das campanhas eleitorais. Mas agora ele deixa a marca no voto deles que ele virou o lado mesmo, né? Que é surpreendente, mas é assim. Mas então, embora a gente não tenha o voto, eu imaginei que ia uma discussão mais cuidadosa, né? A gente ia perder aí uma semana, fazer uma audiência pública segunda-feira, votava agora na próxima quarta, o regimento do Congresso é até o dia 22 que se trabalha. Termina aí dia 16, 17 por convenção. Eu estou lá pronto para trabalhar até o dia 22, num assunto importante desse. Sim, vital, né? Então, assim, e aprovaram, na verdade rejeitaram o meu pedido de audiência pública, foram 16 votos contra e 10 a favor, né? E a gente então não teve as informações, porque se tivesse o ministro da Economia, aí agora você vê que hoje vai ser anunciado o ministro da Economia. Então é um governo que nem começou, que está enganando a população, porque todo mundo sabia que o ministro da Economia ia ser o Haddad, só que ele não anunciou, Rodrigo, porque senão ia ter que levar ele ia ter que levar o Haddad lá para explicar
E o Haddad não entende nada de economia, vamos falar a verdade. Ele pode ser um bom gestor, o que for, não estou desmerecendo, mas economia é uma pasta muito técnica, muito sensível. A pessoa tem que ter uma familiaridade maior. E como é que você leva esse ministro, né, no Senado? Então, eles deixaram para anunciar depois, parece anunciado agora. E é o Fernando Haddad, é o que tudo indica. Então, pouparam e enganaram a população, porque o melhor é que a gente escutasse, como escutamos do Paulo Guedes, toda a defesa das vezes que foi necessário extrapolar o teto. E tinha lastro, tinha uma perspectiva, ele explicou. E se confirmou. Agora, no Senado, no voto, depois a gente teve, até diante dessa votação, desse quadro de votos perdido, a gente teve que fazer um acordo na CCJ, porque a gente podia pedir vista, ia ganhar mais um dia, ia talvez dar um desgaste maior de mais um dia, mais uma semana, mas a gente preferiu, na verdade, pegar a redução de 30 bi, era 175, foi para 145 bilhões, gente. As pessoas falam de bilhões como se fosse 20 reais, não, é 20 bi a menos, tanto faz. Eu escutei senador dizer isso. Como tanto faz, meu amigo? 20 bi são 20 bi, dinheiro público, né? E a gente sabe que muitas dessas justificativas, carência, você poderia remanejar na margem de 20% do orçamento, por exemplo, a farmácia popular. Eu acho engraçado o relator do orçamento, que defende tanto recurso para construção de casa popular, quando teve a tragédia de Petrópolis, eu pedi para esse mesmo relator, né, porque o nosso relatório da comissão da tragédia de Petrópolis indica a necessidade de construção de casas populares. E eu pedi que nas RP9 ele abrisse a rubrica construção de moradia popular, porque eu ia botar recurso de emenda de RP9, né, minha, né, para colocar. Nem positiva você também não consegue, não tem a rubrica construção de casa popular. E ele recusou todas as vezes, o Marcelo Castro, isso. E agora ele diz não, porque precisa de não sei quantos bilhões para a construção de casa popular. Ora, muita demagogia. Eu conheço bem, né? Foi deputado comigo, eu conheço bem. Mas você sabe, o que me incomoda também, Portinho, é que a gente não discute mais, assim, discussões políticas no Brasil ficaram muito rasas. Aí nós ficamos discutindo pendurucário, se o Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá o nome que vão dar, é 400, é 600, se vai ter 1.000, se vai ter 500 para auxílio caminhoneiro. A gente não discute nem o orçamento do Brasil, nem o projeto do Brasil. Outro dia eu peguei o orçamento proposto para 2023, fiz até um vídeo sugerindo de alguns lugares que você podia tirar dinheiro. Bom, você pega umas coisas que são as aberrações, você vai gastar 10 bilhões ano que vem, 10 bilhões. É o orçamento de Niterói e Caxias juntos, para as pessoas terem uma ideia. Ainda leva Petrópolis de lambuja. Né? 10 bilhões na justiça eleitoral no ano que não tem eleição. 10 bilhões, não é, foi o que você disse, a gente fala bilhão, parece 10 bilhões. A justiça do trabalho vai custar quase 30 bilhões ano que vem. Ano passado, recuperou, se não me engano, 6 bilhões em ações para os trabalhadores. É mais fácil dar o dinheiro para os trabalhadores e fechar a justiça do trabalho. É a máquina do Estado contra o contribuinte, né, Rodrigo? Não, e aí você vê, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu tenho minha agência, tenho meus negócios, o meu maior sócio é o governo. Meu governo leva 30% leva de imposto. mais do que meu sócio. Então, assim, é um negócio incrível. A gente fica vendo essas coisas e não se discute orçamento no Brasil. Para que 10 bilhões para a justiça eleitoral? Tem que chamar as pessoas lá, conversar, entender o que é isso. 30 bilhões para a Justiça do Trabalho. O Supremo, o nosso grande Supremo, são 11 ministros com 800 milhões de reais. Então a gente fica vendo essas aberrações. E ao mesmo tempo, no curso de um processo eleitoral, né, você que participa de várias campanhas, o Barroso ainda estabelece a gratuidade do transporte público. Que é lógico, o voto é importante, é o principal instrumento da democracia, o acesso ao voto, a pessoa ir votar, é uma discussão importante, mas não pode ser na canetada de um juiz, que não é o legislador, que ele diga que os municípios vão ter que dar transporte gratuito. Sai de onde o dinheiro? E é isso a pergunta que eu queria fazer. Eu estou estudando aqui, devo apresentar no ano que vem o Código de Defesa do Eleitor, e essa, além de outras questões como pesquisa eleitoral, essa questão do transporte tem que estar assegurado. Agora, sabe quem deveria pagar? A Justiça Eleitoral. Porque isso é para o funcionamento
né, das eleições. E Sim. ela é a grande responsável. Ela não pode enfiar essa conta nas concessionárias que vão repassar para o município, porque não tem almoço grátis. Não existe. Alguém vai pagar isso depois. Esse é o grande problema do brasileiro. Com 10 bilhões, a Justiça Eleitoral não podia pagar um ônibus grátis, que ela acha que é ótimo? Eu acho que você falou uma frase sensacional. Esse é o grande problema do eleitor. O eleitor gosta de ser enganado por político demagógico. Vou dar 10 mil reais de salário para o professor. Quem paga? Não tem saída. No Auxílio o dinheiro sai de algum lugar. No Auxílio Vou Brasil, dar transporte gratuito. Reais. Não tem transporte gratuito. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai ter que pagar. Se não é o cruzado, né? Se não é o passageiro que paga pela gratuidade mais, né? Ele paga mais, é o Estado subsidiando. A gente vai ter até em fevereiro uma discussão que eu provoquei lá na Comissão de Educação sobre transporte gratuito, uma audiência pública, que eu acho que a gente deve discutir isso. Alguém tem que pagar a conta. E as pessoas saberem que alguém vai pagar essa conta. Não, e outra coisa, Portinho, que é importante. Hoje o modelo, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós vamos falar um pouquinho da cidade daqui a pouco, é o modelo mais perverso que tem. Porque quem paga transporte hoje, quem vai lá na boca do caixa e paga o transporte, é o mais pobre. Porque o cara que tem carteira assinada, quem paga é a empresa. O idoso anda de graça, o estudante anda de graça. Quem paga o transporte é o cara que faz bico, é o autônomo. Esse paga o transporte, que em geral é o mais pobre. É verdade. Então, assim, esse cara está subsidiando, por exemplo... E ele é um enganado, né? Vamos falar a verdade. Por exemplo, eu não sou mais político, eu não tenho problema em falar essas coisas. Precisa ter transporte gratuito para todos os idosos? Uma pensionista de um general do exército precisa andar de graça no ônibus? E para o pobre pagar? Essa discussão das gratuidades é importante tanto no transporte quanto na cultura também. Quem é aposentado do INSS vai ter transporte gratuito. Ok, esse cara ganha até no máximo 4 mil e poucos reais. Agora, todo idoso, enfim, tem transporte gratuito? Entendeu? Uma coisa assim, existe umas aberrações que são dadas, né? Eu lembro que a gente foi, eu era vereador, aí, se não me engano, foi o Serri era vereador também, fez um projeto para dar para todos os professores gratuidade no teatro. Falei assim, e quem vai pagar essa conta? A minha mãe é produtora teatral. É isso. Né? Já não paga, já paga meio estudante, paga meio não sei quem, paga meio não sei o que lá. Você vai acabar com o teatro no Rio de Janeiro. É estudante de forma generalizada, né? Ou seja, o menino de classe alta que se matriculou na cultura inglesa, num curso de inglês privado, ele já, a partir dali, pode ter sua carteira de estudante, né? E ele que estuda talvez numa faculdade das mais caras. Vamos tratar as coisas como elas são. Isso é para a pessoa de baixa renda, isso é para o aluno de escola pública, para incentivar o aluno de uma escola pública a frequentar equipamentos culturais de universidades públicas, né? Pelo menos a gente reduzir esse universo, porque senão alguém vai pagar a conta. E geralmente quem paga a conta é a pessoa que não tem gratuidade, está pagando ingresso mais caro por aquela que tem gratuidade. Isso... Como eu digo, o brasileiro gosta de ser enganado, infelizmente. Agora, nessa PEC, de novo, eu falei isso várias vezes nas minhas defesas, nos meus tweets, no meu posicionamento. Prometeram um auxílio de R$600. Qual é a nossa única convergência? O Auxílio Brasil de R$600. Maravilha. Só que eles enfiaram tanto penduricalho para pagar os R$600 de Auxílio Brasil, você precisava de 52 bi. Se for colocar os 150 por filhos, chegaria a 70 bi. Gente, aprovaram uma PEC de 145 bi, do dobro praticamente. De tanto penduricalho, vai criar juros mais altos, vai gerar inflação. Aí os R$600 em 2023 não tem o mesmo poder de compra dos R$600 de hoje. E quem vai ser enganado? O beneficiário do Auxílio Brasil. Porque na hora que ele for pegar o empréstimo consignado, que foi nesse governo que se aprovou, mesmo quem recebe Auxílio Brasil poder ter acesso ao empréstimo consignado, quando ele for pegar o empréstimo para pagar uma dívida, ele vai pagar com juros muito mais altos. Vai faltar o recurso, o poder de compra, não vai ser suficiente. Por quê? Por causa do Auxílio Brasil, por combate à fome, com aquele discurso demagógico da Simone Tebet, por exemplo? Não, porque enfiaram mais 70 bilhões... Sabe-se lá para quê? Porque nem há direcionamento para onde o projeto da PEC não diz, 70 bilhões que sobraram aqui, vai para a farmácia popular. Não colocaram. E os 105 bilhões a mais que liberaram no orçamento, lá vão colocar. Mas quem vai colocar é o relator. É uma pessoa, é um grupo político. E o brasileiro está achando que é para o combate à fome, né? Que é para melhorar a vida, e não vai melhorar porque vai gerar inflação, né?
Então, é mais uma forma de enganar, né? E, nesse caso, o mais vulnerável, que é o trabalhador. E todos os brasileiros que vão pagar pela inflação que vai ser gerada. Eu acho que o Lula vai encontrar um ambiente muito diferente. Eu primeiro torço para que dê certo, né? Porque eu não comungo das ideias do PT. Eu vou torcer contra porque eu moro no Brasil, moro no Rio de Janeiro. Os 4 filhos meus moram no Rio de Janeiro. Então, assim, eu só posso torcer para que dê certo, não posso torcer contra. Mas eu acho que o Lula vai encontrar um ambiente muito diferente do que ele encontrou em 2003, quando ele foi presidente pela primeira vez. O mundo estava em franco crescimento, hoje o mundo está em recessão, a ideia, ano que vem, muito provavelmente a Europa estará em recessão, os Estados Unidos talvez caminhem para a recessão também. Nós temos uma crise energética na Europa que acaba afetando o mundo inteiro, por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. O Lula vai ter oposição que ele nunca teve, pode até ser uma oposição que não tenha maioria, mas vai ser muito barulhenta, coisa que ele nunca teve, né? A oposição dele, se podia chamar de oposição, era o PSDB na época, enfim. Então, que virou aliado. Então, ele vai ter oposição. O Lula também não é o Lula de 20 anos atrás. Então, assim, eu acho que não será um governo fácil. Não será... Também como não seria o governo se o Bolsonaro se reelegesse, também não seria um governo fácil, eu imagino. Seria talvez um pouco mais fácil porque, enfim, já ia dar continuidade ao que estava ali, talvez fosse, né, as coisas estão mais ou menos arrumadas, né? A casa estava arrumada. Os dados econômicos chega ao final do governo, ao final do ano, com dados econômicos muito favoráveis. As pessoas às vezes não entendem, mas por que então ele está pedindo mais dinheiro? Porque o Bolsonaro pediria para pagar os 600, a gente ia, lógico, também fazer o mesmo movimento, mas não 145 bi mais 105, como fez agora o PT. É 52 bi que era o necessário para pagar o Auxílio Brasil e que provavelmente, como houve nesse ano, teria um superávit, né, porque a questão do petróleo gerou esse superávit, né, para o nosso país, por ser produtor, e teria no próximo ano, e você poderia mostrar que tem um lastro projetado para poder suprir isso. Nessa PEC, uma questão interessante é que ninguém se preocupou com frete, ninguém se preocupou com caminhoneiro. Não vi nenhum discurso da esquerda essa preocupação. E essa preocupação, Rodrigo, é necessária e foi na última PEC do presidente, porque o mundo lá fora vai continuar em crise de petróleo. Você viu que a Rússia não vai aceitar vender a $60 o barril para a Europa. E ela mandou parar de vender para a Europa. Então a Europa já tinha um problema de gás, vai ter um problema de fornecimento de combustível. Isso vai causar um aumento, naturalmente, né, do preço mundial de petróleo. Os estados pedindo agora para voltar com o imposto que o Bolsonaro tirou, né, somado a esse fato dessa possível agravamento da crise do petróleo no ano que vem, a gente tinha que ter pensado nessa PEC como é que a gente vai manter o preço do frete baixo. O taxista também não incluíram. O taxista não incluíram, né? Eu até fiz uma emenda incluindo, né, principalmente a questão do caminhoneiro, do Vale Gás, porque vai ter uma repercussão, essa crise mais aguda, e eu acho que vai ser mais aguda agora, do petróleo, do gás, né? E não houve nem... Daqui a pouco eles voltam lá, pedindo se bobear mais um pouquinho para eu esquecer agora do voucher caminhoneiro, né? Então, e isso tem um impacto na inflação, porque o caminhoneiro, sim, na hora que sobe o preço do combustível, seja porque vai aumentar os impostos que os estados estão reclamando, seja por conta do preço do petróleo internacional, e não se segura em tabela isso, a gente já teve, né, a intervenção do governo, eu vou segurar o preço, não vai, uma hora estoura. A Dilma estourou com o preço da energia, quando segurou, e a gente... Nós estamos pagando até hoje. E a gente viveu a época da tabela do Sarney e vê o que está acontecendo na Argentina. Então não vai segurar o petróleo com mão de ferro, o governo dizendo quanto é que vale. E isso vai ter um impacto na inflação, porque o frete vai ficar mais caro, porque a gasolina do caminhoneiro vai ficar mais caro e o produto que chega no supermercado fica mais caro. Não houve uma preocupação desses que defendem as causas, combate à fome, com relação a isso, porque isso pode gerar, sem dúvida nenhuma, para a mesa do brasileiro, né, um aumento. É daí que vem a inflação que vai corroer a nossa moeda e vai corroer os R$600 do Auxílio Brasil. Então a única coisa que era a nossa convergência, até nisso a PEC consegue colocar em risco. Agora, Portinho, você é líder do governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, é um senador de primeiro mandato, mas que está se destacando muito. Obrigado. Tanto é que você foi agora
recentemente ganhou um prêmio, né, como um dos melhores parlamentares do Congresso. Bicampeão. E eu fico orgulhoso disso, porque é um senador do Rio de Janeiro, né? A gente costuma ter muitos... Eu fico, e não por vaidade, Rodrigo, por trabalho mesmo, reconhecimento do trabalho, né? E a gente precisa ter esse... Não, a gente tem visto sua dedicação. Você praticamente se mudou para Brasília. Não, quer dizer, me mudei não... fisicamente. Até é ruim isso, né? Porque me afasta muito aqui da base. Mas tanto a liderança do partido antes e agora a liderança do governo me exigem isso. Então, eu visitei muitas cidades do nosso interior, de Varriçaia, Paraty. Fui, acho que praticamente a todas. Eu tenho a minha lista das que eu devo e farei agora esse ano. Mas me afastou. Mas era necessário, né? Era um desafio, tanto a liderança do partido antes quanto a do governo agora. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: esse silêncio sepulcro do Bolsonaro tem causado muita especulação. A gente tem visto pessoas na porta dos quartéis. Eu até escrevi um artigo no Correio da Manhã outro dia sobre isso, dizendo que as pessoas não estão protestando por conta do Bolsonaro. Eu vou até mais além. Eu acho que essas pessoas são oriundas de 2013. Na verdade, as pessoas estão de saco cheio há muito tempo diante de um Estado que não responde aos anseios da sociedade, um Estado paquidérmico, um Estado que suga muito. Não, as pessoas... A Margaret Thatcher dizia, né, na década de 80, para justificar uma série de medidas que eram, na época, ditas como impopulares, mas que colocaram a Inglaterra no eixo, que um país que metade trabalha para bancar outra metade que não trabalha não pode dar certo. E o Brasil está se tornando isso. E a gente está pagando muito para um Estado que não responde, né, em segurança, educação. Eu acho que essas pessoas estão na porta dos quartéis, meio porque já bateram na porta do Congresso, do Judiciário nada, do Congresso nada, o cara vai bater na porta do quartel, aí fica a imprensa, parte da política tratando como golpistas, não sei o quê. Eu acho que a análise tem que ser mais profunda, eu acho que devia preocupar muito as instituições. O próximo governo, porque nós vivemos uma crise institucional no Brasil gravíssima. A gente voltou àquela crise de representatividade institucional de 2013. Exatamente. E como lidar com esses brasileiros. São brasileiros, são cidadãos, pagam imposto. O Lula nunca enfrentou isso, né? Realmente essa oposição organizada, falando primeiro de fora, né? No Senado, embora esse ano agora, por conta das eleições, a atual bancada e com a mudança de lado ficou desfavorável ao governo Bolsonaro nesse final de ano, né? A PEC passou por isso, a gente não tinha voto, a verdade é essa, para segurar. No ano que vem a nossa bancada é maior. Então, o Lula, primeiro, no Senado, ele vai ter uma oposição maior e mais organizada. E na rua, uma grande pressão popular que ele nunca governou, e exatamente o que você fala, Rodrigo, já deu para perceber que ele não sabe o que vai fazer com essas pessoas, esses brasileiros. Primeiro, ele e a imprensa ignoram. Só que eu tenho dito, se ignorar é pior. Também acho. E se o Alexandre de Moraes jogar mais lenha na fogueira, vai criar pode acontecer uma grande ruptura social, né? Porque elas estão cansadas do judiciário. Elas viram o judiciário soltar o Lula, desmontar a Lava Jato, que elas acreditaram, ainda que os fins não justifiquem os meios, também, em muitos casos sim, mas elas viram, isso aí não se apaga, as pessoas devolvendo dinheiro, elas viram a tabela lá da Odebrecht, pagando propina para político, né, com codinomes, 1000, que a gente, até de polícia aqui do Rio, aquele monte de dinheiro, 51 milhões do Gedel. Do Gedel em mala, o cara alugava um apartamento, ou tinha um apartamento, ou comprou para guardar as malas de dinheiro dele, não é para ninguém morar, não. Parece que estava ocupando cargo público na Bahia, não tinha uma história dessa? É um negócio inacreditável. As pessoas viram isso. Então, é o que você disse, na porta do judiciário elas não tiveram resposta, ao contrário, os gestos foram, e principalmente nessas eleições, né, dobrando a aposta, foram contrários a essas pessoas. E a gente conviveu já no passado com alguma mobilização da esquerda, quando ela tinha, né, que também não era muito diferente, não. Cansaram de fechar a rua aqui no Rio de Janeiro, eu não me lembrava de nenhum Barroso da época dizendo que aquilo prejudicava o direito de ir e vir. Cansaram de jogar bomba há pouco tempo, né, por causa de 10 centavos, 20 centavos, né, para ver como é que a população está de saco cheio. Mataram o cinegrafista. Com apoio do Marcelo Freixo.
Exatamente, o pessoal do PSOL e dos black box, né? E na época não se falava nisso. Ninguém falou em a PEC da censura lá do Renan, que quer coibir que as pessoas se manifestem. Pô, o cara, o político, é uma pessoa pública, ela está exposta naturalmente. Não quer ficar exposto? Vai para a iniciativa privada. Eu estava lá. Eu sei exatamente a escolha que eu fiz e como pessoa pública, pelo cargo que eu ocupo, é lógico que eu estou exposto. Agora, é na caneta que a gente vai deixar as pessoas parar, vai fazer elas pararem de se manifestar? E como é que vai lidar com ela? Porque eu fico imaginando que vai ser o dia 1 do ano que vem. Porque essas pessoas continuam lá. E vai ter um grande show de artista, que é a única coisa que o PT, né, o novo governo, se preocupou até agora. Não, a gente já sabe todos os artistas que vão tocar. Isso aí está resolvido no Brasil. Nós já sabemos todo mundo que vai tocar no dia 1º. Né? A Janja preparou um showzão para todo mundo. A gente só não sabe quem vai tomar posse. É isso. E como vai ser, né? Porque se não conseguiu entender o que está acontecendo nas ruas, que é orgânico, é espontâneo, não tem um político, como em 2013 de novo. E a gente sabe no que deu e o que pode dar, porque essas pessoas não vão tolerar nenhum ato de corrupção. E a gente está com 2 olhos abertos, tanto lá no Senado quanto do lado de fora na rua, para esses bilhões que o PT vai receber. E a gente pode esperar o que vai acontecer, né? Então, a imprensa não está sabendo, uma grande parte da grande imprensa, né, da mais extremada, né, digamos assim, da extrema imprensa, ela não está sabendo lidar, ela evita divulgar foto, ela evita divulgar informação a respeito das manifestações, né? E a partir do dia 1, como é que ela vai tratar com isso? Né? A gente teve que tratar em governos do PT com os sem terra também, invadindo, né, com foice, matando gente, destruindo plantações, propriedades, gente que investe em tecnologia, no agro, por exemplo, lembra? Eu tenho essa imagem, né, no passado. Sim. Né? E a gente teve que enfrentar isso. Como é que eles vão enfrentar esses de verde e amarelo? Que, cara, eu recebi fotos, passei, né, porque eu acho que o político não tem que capturar esse movimento não, porque ele é orgânico. Ninguém pode se apropriar desse, nenhum político pode se apropriar. Capaz de ir lá e ainda ser vaiado, né? Mas o que eu vi pessoas idosas, pessoas com criança, gente pobre. Não é o engravatado que está lá, não, que saiu do escritório dele e foi lá resolver fazer manifestação. É o cara que está lá porque ele acredita que o que restou para ele do judiciário. Você não acha, eu queria te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, o que você acha que o Bolsonaro vai fazer daqui para frente? Segundo, como eu acho que não vai acontecer nada, essa é a minha opinião desde sempre, eu acho que não vejo clima para uma... Em que pese eu acho que a eleição, não vou nem falar das urnas em si, vou esquecer as urnas, a eleição foi uma eleição desequilibrada, sem dúvida nenhuma, a ação do judiciário foi extremamente deletéria para o processo eleitoral, mas eu não vejo nenhum clima para uma ruptura. Então eu acho que essas pessoas elas vão ter uma decepção muito grande dia 1º, quando o Lula tomar posse. É minha opinião. Tá? E o que você acha que o Bolsonaro vai fazer? E essas pessoas que estão aguardando algo que eu acho que nem elas sabem muito bem o que elas estão aguardando também, para dizer a verdade. Eu acho que as pessoas estão num nível de insatisfação e desespero que elas encontraram a porta do quartel para digamos assim, para protestar, né? O silêncio do Bolsonaro, primeiro, né, Rodrigo, você, a gente, bom, eu posso falar por mim, já participei de eleição e perdi a eleição por pouco voto, para vereador, por exemplo, em 2016. Dói lá dentro, né? Imagina um presidente Bolsonaro, com tanta gente que foi para a rua durante o processo eleitoral, né, que criou a expectativa da vitória, porque a gente sabia que havia manipulação, né, que havia manipulação na divulgação das pesquisas. Não sei se a pesquisa está manipulada, mas a forma como elas foram divulgadas. Aliás, segunda-feira, semana agora, a gente vai ter lá no Senado Federal uma audiência sobre pesquisa, porque a gente precisa regular isso. É o papel do Senado. No vácuo legislativo, o judiciário vai lá e se apropria da nossa função maior. Né? Então, assim, a questão das pesquisas, a questão das inserções, né? A gente sabe que isso está comprovado, né? O radiolão, isso foi um escândalo nas eleições. O presidente não teve as mesmas inserções que o seu adversário. Não teve.
porque é um controle que não cabe ao TSE, mas que a partir do momento que é denunciado com dados, porque isso é fácil, você conhece como é que você faz aí um acompanhamento de mídia para saber se as inserções entraram ou não. Não é o horário eleitoral, as inserções, aqueles spots. Sim. Né? Isso você faz. Qualquer anunciante, marca de anunciante, contrata empresas que fazem isso para saber se o anúncio dela entrou. Isso claro. E foi assim que foi feito e realmente foi desequilibrado. Né? Então, assim, eu acho que para o presidente Bolsonaro, eu compreendo, primeiro, o que ele está passando. Acho que é um luto. Né? Como alguns vão para a porta de quartel, outros ficam em silêncio. Né? Acho, por outro lado, também que faz muito bem ele não falar. Primeiro, pelo menos naquele primeiro momento, e agora ele já está voltando à sua rotina normal, e em breve ele vai falar para esses brasileiros, para todos nós, pelo que eu tenho acompanhado, tentar diariamente com ele. Você não acha que ele tinha que fazer uma prestação de contas no final do governo também? Eu acho que ele deveria. Já estou entregando o governo isso. Assim. Não é essa história que o Brasil está quebrando. Não, superávit, inflação caindo, e papapá. Não acho que ele devia fazer uma prestação de contas, porque eu acho que, dependendo de qualquer coisa, é uma obrigação de todo político prestar contas. Fechou com o superávit. O problema é o superávit não poder ser usado, né, para os pagamentos que ele teve que contingenciar por conta do teto. Isso é uma discussão até de futuro de Brasil importante, porque aí essa parte sim, uma parte do superávit do final do ano você poder apropriar o orçamento ainda que depois, eu acho muito importante, porque o governo, os resultados são positivos, econômicos, menor taxa de desemprego, maior PIB, né, inflação lá embaixo. Isso é real. E no mundo em pandemia, o Brasil se descolou do mundo. É surpreendente isso. Né? Ele deveria fazer isso sim. Acho até que o ministro Paulo Guedes está preparando. Mas você imagina, Rodrigo, se o presidente Bolsonaro estivesse falando com as pessoas na rua, eu acho que já tinham mandado prender ele, porque ele quieto. Eu já vejo alguns veículos de imprensa dizendo que ele está fomentando os movimentos, são orgânicos, são espontâneos, botando na conta dele. Sim, ele tem uma responsabilidade indireta porque ele é um grande líder hoje do país. Né? E é incrível um político conseguir arrastar a multidão que ele arrasta nas ruas. Mas eu ainda acho, cara, foi o que eu descrevi até nesse artigo, eu ainda acho que as pessoas não estão na rua simplesmente porque o Bolsonaro perdeu a eleição. As pessoas estão na rua protestando contra um establishment. Talvez porque o Lula ganhou a eleição. Talvez fosse outro até, né? Eu acho que as pessoas estão protestando contra tudo que vem acontecendo no Brasil. Por acaso o Bolsonaro meio que sinalizou para essas pessoas essa ruptura com essas coisas que elas são contra, com esse grupamento de coisas, né? Uma ruptura social, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que eu falo, o judiciário, a imprensa, esse novo governo, tem que tomar muito cuidado, porque a ruptura social é algo que eu acho que pode acontecer. Você não acha que o Senado tem muita responsabilidade nisso também? Porque, assim, eu já vi, olha que eu não sou nem um pouco fã dele, estou falando apenas que eu acho que a gente tem que ter o dever, quando a gente comunica, a gente tem que ter o dever de falar os fatos como eles são. Eu lembro que o Renan era presidente do Senado, e aí um determinado ministro, se não me engano foi o Marco Aurélio, deu uma decisão monocrática, acordou um dia e chegou à conclusão que o Renan não poderia ser presidente do Senado porque ele era investigado no Supremo, então ele não poderia estar na ordem da sucessão do Brasil, tinha que afastá-lo do Senado. Ele pegou a decisão, rasgou a decisão, juntou a mesa diretora, não vamos acatar, isso é interferência no outro poder, e acabou. E foi revogado. O STF meteu o rabinho entre as pernas e revogou. Eu não vejo um posicionamento do presidente Rodrigo Pacheco em relação... Olha, o maior absurdo que eu acho que acontece nesse Brasil hoje, você vai dizer, você está minimizando tanta coisa. Olha, se a gente está falando de democracia, uma democracia real, ela é a vontade da população. Onde a vontade da população mais se expressa é no parlamento. Ali está 100% da população representada. Sim. Os que perderam, os que ganharam. Quando você tem 10 parlamentares hoje, seja de que partido for, não estou fulanizando, esse é outro problema no Brasil, a gente fulaniza a discussão. O mensageiro é mais importante que a mensagem.
Né? Não, Assim, e amanhã pode ser de outro partido, né? Pode ser o vou estar inverso. defendendo aqui da mesma E forma. eu também. Pode ser o Freixo, pode ser aquele maluquinho lá de São Paulo, lá do PSOL, pode ser qualquer um. Eu vou estar defendendo da mesma forma, porque eu acho... É um direito parlamentar, não importa. E é o seguinte, quando você cala um parlamentar que tem na Constituição assegurado a inviolabilidade dos seus votos e das suas opiniões, você pode calar qualquer um. Eu me sinto extremamente desprotegido. Estou fazendo um programa com você aqui, eu não sei amanhã se a minha casa vai ser invadida, meu celular vai ser levado, minhas redes vão ser suspensas. Nós estamos aqui conversando sobre coisas do Brasil. Você sabe, mas Rodrigo, quem é que sabe? olha que ponto chegamos. Eu até fiz um post do Twitter sobre isso. Eu fui fazer uma entrevista lá no meu gabinete, chegou uma emissora, e enquanto eu arrumava as câmeras, e eu me arrumava, botava o microfone, aí a repórter, muito sem graça, virou para mim e falou: senador, eu queria pedir para você um favor, e eu preciso. Fiquei preocupado, né? Já estava ali pronto para começar. Eu queria que o senhor não falasse 2 palavras. Presta atenção. A repórter, constrangida, me pede o favor de não falar 2 palavras. Pô, fiquei até curioso, né? Caramba, que palavras são? Algoritmo e fraude. Aí eu falei, ufa, essas 2 só? Porque essas 2 não estão no meu discurso usual. Não fiquei preocupado. Mas olha a que ponto chegamos. Um veículo de imprensa falando com um parlamentar que tem o direito de fala, que tem o direito de falar o que ele quiser, inclusive, sim, porque lá está escrito quaisquer manifestações. Sim. Eles botaram quaisquer, para deixar claro que é qualquer. E a democracia, Rodrigo, ela aceita, ela tem que aceitar, até para se manter de pé, essa dialética, essa discussão, até dela ser contestada. Sim, as pessoas... Não, num regime democrático de verdade, eu, como contribuinte eleitor, eu tenho o direito de contestar até o regime. É isso. E isso fortalece o regime, sim, porque a resposta aos... Você não tem na Inglaterra as pessoas que contestam a monarquia? É isso. O cara vai preso por causa disso? Não, é um direito que ele tem como contribuinte. Dizer, olha, eu acho que esse regime já era, não tem mais nada a ver, não quero sustentar a monarquia. E no caso da nossa democracia, onde a liberdade de expressão junto com o voto e o Estado Democrático de Direito, devido processo legal, são alicerces importantíssimos, né? Ela admite essa contestação porque ela se fortalece com isso. Porque é o nosso dever convencer as pessoas de que o melhor regime que existe é a democracia. Não conheço o outro, né? Então, até essa liberdade, eu defendo a total liberdade. Eu acho que isso é uma opinião pessoal. Posso até discutir, né? A questão das fake news, por exemplo. Parece que inventaram fake news agora nessa eleição. Pô, pelo amor de Deus, isso é histórico, né? Jesus Cristo foi crucificado possivelmente por uma fake news. Soltaram Barrabás, pô. Sim. Não é isso? Sim. Alguém acreditou que o mais puro ali, né? Então, a gente pode até querer criar um processo, mas nesse vácuo legislativo, o judiciário se arvorou. E ele disse como é que vai ser e ele concentrou numa única pessoa, deixando os outros ministros... Não, ninguém nunca teve tanto poder no Brasil. É um colegiado, Rodrigo. Nem um presidente no regime militar tinha tanto poder. Aliás, o regime militar não fez censura prévia a ninguém. Tinha censura, o cara estava lá, não, isso aqui você pode publicar, isso aqui você não pode. Agora, censura prévia, tirar um veículo do ar, impedir alguém de falar. Nem no regime militar isso existiu. E há censura, que nós estamos vivendo hoje. Esse exemplo que eu falei, por exemplo, da minha entrevista, que me surpreendeu, mostra que há censura. Agora, eu não fui banido, não. Agora, falando do Senado, porque isso é importante, que a gente é cobrado. Sincera, eu falei do Renan, que o Renan tomou uma decisão, na minha opinião, que pese ele era o beneficiado, óbvio que ele tomou essa decisão porque ele que era o beneficiado, mas foi uma decisão de defesa do legislativo. Sim. Eu acho esse Rodrigo Pacheco um banana. Porque esse cara não defende o legislativo, é um negócio impressionante, o cara é presidente do Congresso. O Rodrigo Pacheco, ele em determinado momento, e para mim foi em maio, ele ficou desnorteado, mudou de lado, né, por uma questão doméstica de Minas Gerais, onde o PSD casou com o PT para eleger o Calil, né? Um candidato ao Senado, Alexandre Silveira, que é do grupo dele, que foi eleito o Pacheco foi eleito pelos bolsonaristas. O Alexandre Silveira, ele egresso da Polícia Civil ou Militar, era delegado da Polícia Civil.
O voto dele é um voto bolsonarista. E ele foi pedir voto junto com Lula, ou seja, perdeu a eleição lá em Minas. E o Pacheco ficou desnorteado. O cara que era meio azarão, o tal do Cleitinho era meio azarão, o Cleitinho, né? Que é super bolsonarista, né? É um reforço que a gente tem lá para o ano que vem, e um caminhão de voto, né? E o que aconteceu com o Rodrigo Pacheco, na minha opinião, e o que eu estou dizendo aqui, eu falei para ele, né? Porque eu acho que também a gente tem que ser franco. E eu fui dizer isso para ele, que ele precisava se encontrar. Só que o que me parece é que ele foi capturado pelo judiciário. Porque como em Minas Gerais a reeleição dele ou a eleição dele para qualquer coisa ficou muito difícil no futuro, ele está apostando as fichas para uma vaga no STF. Isso eles já disseram, o Lula já teria prometido, é isso que está sendo construído. E aí que é o problema de um Senado que já está capturado pelo Judiciário. Se houver a renovação do mandato do Rodrigo Pacheco, presta atenção, ele está ali por um interesse próprio dele, né? Ele não representa, o que eu quero dizer, mais o universo do Senado Federal. Federal. Chance, nesse ambiente em que nós estamos vivendo, em que 60 e tantos vereadores votaram pela essa PEC bomba aí, essa PEC do estouro, você vê ambiente para ter um candidato que possa enfrentar e derrotar o Rodrigo Pacheco? Tem. Até fiquei muito feliz também, não por vaidade, por reconhecimento do trabalho, que fui cogitado até o último momento. Fizemos uma reunião com todos os senadores atuais e da próxima bancada do PL, e nós precisávamos sair unidos, porque se a gente se dividir, já sai perdendo, né? E foi o que aconteceu, nós nos unimos, né? Também o senador Eduardo Gomes retirou a sua candidatura, eu retirei a minha, para a construção da candidatura do senador Rogério Marinho. Muitos falam assim, mas não é mais fácil um senador que vai para o segundo quarto do mandato dele do que um senador que vai começar agora os seus 8 anos de mandato? Porque é lógico, a gente tem uma relação ali que a gente constrói com os nossos pares. 2 terços continuam lá, né? 2 terços continuam. Mas, por outro lado, será que não é melhor que seja uma pessoa que esteja chegando de fora, porque exatamente o Senado não está funcionando com as pessoas que estão lá dentro? E eu me incluo, embora sou autor de vários requerimentos para convite de ministros, sou autor do requerimento de urgência para votar o PDL do senador Lazier Martins, que está todos segurados na mesa do Pacheco, que não coloca, que está capturado pelo judiciário para votar, que é o PDL que quer assustar os superpoderes. Até como um gesto do peso e contrapeso entre legislativo e judiciário, para a gente chamar o judiciário, para a gente construir uma legislação que, por exemplo, no caso de fake news, dê a oportunidade da defesa prévia. Porque se o bem maior é a liberdade de expressão, para você subverter isso, o mínimo é você ouvir o acusado antes de tomar uma decisão de derrubar uma página. E tem que ter uma gradação de pena, isso é princípio básico, né? Você tem que ter advertência, tem que ter a multa, você tem que ter derrubar o post, depois derrubar a página. O cara tem uma ópera hoje lá postada, o Alexandre de Moraes vai lá e derruba. Então a gente precisa talvez de alguém de fora que esteja começando o seu mandato, porque ele pode fazer diferente. E o que é diferente? É trazer o Senado para o tamanho dele. O Senado hoje ele está subjugado, ele é um órgão subalterno ao Poder Judiciário. Porque até esse gesto de chamar para conversar, às vezes numa dose mais forte, sustando os superpoderes, isso faz parte da relação do poder. Sim. É como o Renan, que você falou, que rasgou a intimação que chegou lá do Judiciário, para fortalecer a instituição, o Senado Federal. Então, há uma demanda também de fora para dentro do Senado. Essa eleição, eu posso estar enganado, mas eu acredito, Rodrigo, essa eleição do Senado vai ser muito parecida com a disputa recente entre o Renan e o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre era um desconhecido, senador do Amapá, não é nem de uma grande capital, né, de um grande estado. E ele bateu o Renan Calheiros, que para todos seria eleito presidente do Senado. E como é que ele bateu? Um movimento de fora para dentro. Essas pessoas que estão se manifestando. Daí a importância de coordenar essa ação de oposição espontânea na rua com o Senado. A bancada do PL na próxima legislatura vão ter quantos senadores? São 15, né? Somos 15. Nós perdemos o senador Jorginho Melo, que foi eleito governador, felizmente, de Santa Catarina, felizmente para Sim. Santa Catarina, meu colega.
e a suplente dele, que é a Dona Ivete, uma querida, uma pessoa que também tem uma história no MDB, né? Embora seja aliada nossa, ela está em outro partido. E nós fomos para 14 e agora aumentamos a bancada com o Chico Rodrigues para 15. Mantivemos 15. Quer dizer, você tem que buscar uns 22, 23 votos fora do PL. A conta, eu tenho dito, ela é favorável, porque o Rogério Marinho anunciou a candidatura dele há 2 dias atrás, semana passada. E a ideia é que a gente já nasça com 25 votos de 81 senadores, porque são os 15 do PL e os 10 votos que dividem republicanos e PP. É natural que a gente imagine, estamos construindo com os 2 partidos, que são partidos aliados, foram partidos aliados durante esses 4 anos. Precisa de 41, né? São 81 senadores. Precisa de 41 votos, a gente já sai de 25 e vamos conseguir, acredito, fazer esse grande... existem muitos senadores no varejo, em outros partidos, que não vão seguir o partido. O senador, cada um é uma instituição, tem que entender que é diferente até da Câmara. Dentro do próprio PSD, tem voto lá. Dentro do MDB, tem voto lá. Dentro do União Brasil, que é o partido do Davi Alcolumbre, que é o líder, eu posso dizer que, com exceção dele, e até vou incluir a Soraya conosco, porque ela está muito desgostosa também, embora todo o desgaste da eleição presidencial com o Bolsonaro, mas o perfil dos senadores do União Brasil, eles são de centro-direita. Essa eleição, além da pressão popular, vai estar claro que quem está com o Rodrigo Pacheco está com Lula, e quem está com Lula está com o Rodrigo Pacheco. O resto é oposição. E o resto deve ter só um candidato para não se dividir e ganhar. Com esses votos de varejo, hoje, de conversas que o Rogério Marinho e eu estamos tendo, que eu tenho participado ativamente dessa construção, nas nossas contas a gente já tem conservadoramente 35 votos, ou seja, faltariam 6 votos para a gente ganhar a presidência do Senado. Existe uma conversa com grandes partidos. Se eu sou senador, eu não votaria, independente de... Porque tem uma coisa interno corporis que a gente chama, né? Quer dizer, a coisa de defesa da instituição. Eu, independente de posição política, se eu sou senador hoje, eu não votaria no Pacheco nunca. Um cara que não defende o Senado. Amanhã pode ser eu censurado e eu ter um presidente que não me defende. No Senado, o senador Cajuru foi censurado, até para dizer aqui, deixar os nomes, o senador Girão foi censurado também. Ou seja, já aconteceu censura, além dos 10 deputados. E essa semana a gente fez uma obstrução, Rodrigo. O PL hoje tem 9 senadores, mas a gente, com a nossa obstrução, estavam presentes os 10 deputados, nós chamamos, para pressionar para votar o meu requerimento para que seja aprovado e vá a plenário o PDL que susta os superpoderes do Alexandre, até como gesto. Sim. Né? E nós derrubamos a sessão essa semana. E você deve ter visto que, poucos dias atrás, também nessa semana, o Alexandre de Moraes devolveu as redes. Né? De alguns, não de todos. Não né? de todos, da grande maioria. Eu acho que a Bia Kix depois acabou. O Otônio está 1 ano e meio sem rede. Não, o Otônio está com o celular dele na gaveta do Alexandre de Moraes, que não está nem na Polícia Federal. Onde é que já se viu isso? Não está na Polícia Federal o celular dele, já perguntou, já pediu e todo mundo sabe. O Alexandre de Moraes deve abrir a gaveta, deve ter uns 20 celulares ali dentro apreendidos. Inacreditável isso. Entendeu? E o Senado não pode se diminuir, ele tem que recuperar o tamanho dele. O Pacheco não tem capacidade, infelizmente, mas para conduzir isso, porque ele já está comprometido com o judiciário. Né? Ele tem interesse pessoal no futuro no Poder Judiciário. E isso é muito ruim para o Senado se a gente desmoraliza o Senado. E continuar essa situação. Isso não tem nada a ver com Lula, com Bolsonaro, com urna. Isso é uma discussão sobre a posição do Senado Federal dentro da harmonia do equilíbrio dos poderes. É uma discussão sobre o direito de fala do parlamentar, que é inviolável. Inviolável. E o Twitter é assim, ou as redes sociais, qualquer que seja. Não, eu vou mais além, é o direito do eleitor se comunicar com o seu parlamentar, que está sendo tirado. Porque não é só a Bia Kix, milhões de seguidores dela ficaram impossibilitados de acessar a Bia Kix. E eles foram afetados também por essa decisão. Né? E no mundo hoje, Rodrigo, que a gente sabe que quando há uma fake news, rapidamente vai haver um veículo de checagem, você tem acesso a instrumentos que permitem informação. Isso. Até no WhatsApp você recebe, isso aqui é o vídeo, logo depois disso, isso é fake. Fake, exatamente. Né? Então você tem os instrumentos. Agora, o Senado tem que se fortalecer, a gente tem que defender a liberdade e eu acho sim
que nessa corrida falta pouco. A gente está para fechar com um outro partido, que deve trazer aí de 6 a 10 senadores, porque parece que tem uma federação incluída nessa negociação. Ou seja, a vitória presidente do Senado é possível também com apoio da população de fora para dentro. Eu acho que isso é que pode mudar o rumo das coisas. Agora, eu não queria, Portinho, terminar sem a gente falar um pouco de Rio de Janeiro. Muito bom. Você é um político oriundo da capital, você é um senador que tem se destacado bastante, inevitavelmente, vamos ter uma eleição para prefeito em 2024, o PL é o maior partido do estado do Rio de Janeiro, inevitavelmente algumas pessoas falam no seu nome para a prefeitura do Rio. É inevitável isso. E acho que você é um grande quadro, né? Certamente seria um upgrade no Rio de Janeiro você prefeito do Rio. Queria saber a tua opinião. Como é que você está vendo a cidade do Rio de Janeiro, essa gestão do Eduardo Paes? Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo e se é possível realmente você estar disputando a eleição de 2024? Rodrigo, eu acho que há uma saturação e uma acomodação. Há uma saturação do prefeito Eduardo Paes, né? Ele vai para mais um mandato, né? Por uma conveniência, né? A gente sabe que ele queria ser governador, não conseguiu, e agora é o momento até passar para chegar às próximas eleições. Mas há uma saturação, ele já acredita que fez muita coisa pela cidade e ele enfrenta os mesmos problemas com as mesmas soluções que deram errado, e há uma acomodação da população em acreditar que só ele é o carioca, só ele é o que vai resolver os problemas da cidade, o que não é verdade. Tem tanta gente boa, e em vários partidos, né? Tem lá o vereador Pedro Duarte, por exemplo, que eu tenho acompanhado muito no Novo. Tem o Jorge Felipe, que é uma liderança nova, né? Neto, né? Jorge Felipe Neto, com quem convivi. Você tem na nossa cidade novas lideranças, e é bom, a gente tem que estimular. Ontem, no prêmio de personalidade do ano do LID, um dos focos do meu discurso foi esse. O líder é aquele que ele incentiva a formação de novas lideranças. E um líder é aquele que permite compartilhar o espaço com novas lideranças. Porque senão parece ter uma erva daninha ali que nada brota em volta de alguns. Né? O Eduardo Paes tem esse problema, né? Ele não gosta de nenhuma sombra crescer um pouquinho, ele quer ceifar. Eu fui secretário de Ambiente do Estado, me especializei em gestão pública e liderança pelo Centro de Lideranças Públicas de São Paulo. Foi a primeira turma até dos Felipe Dávila, que foi candidato a presidente, foi meu professor, curso fantástico, recomendo a todos do CLP. Depois eu fui secretário e a Secretaria de Ambiente é uma secretaria muito sensível, naquele momento de evento teste de vela na Baía de Guanabara, tudo deu certo, a gente tocou muito bem a secretaria, minha gestão é lembrada pelos servidores, o que isso para mim é de muito valor, né? E mostra que é sincero então a avaliação. E depois eu fui secretário de Habitação da cidade no governo do Eduardo, e fui novamente depois no governo do Crivella, subsecretário, que houve a junção com a Secretaria de Infraestrutura do Índio da Costa. Na Secretaria de Habitação é interessante, Rodrigo, porque embora eu tenha ficado só um ano lá, eu fui o secretário de Habitação na história da cidade do Rio de Janeiro, na história desde a fundação dela, que mais entregou unidade habitacional e mais entregou título de propriedade em apenas um ano. A gente destravou, né, aquela burocracia que emperra, que não consegue entregar o imóvel, porque tem que resolver o alvará, o corpo de bombeiros, ou aquelas dificuldadezinhas que vão, né, engessando, né, e a gente conseguiu destravar. Eu tenho essa experiência, primeiro no Executivo, agora no Legislativo, sou o senador do Rio, estou defendendo o meu estado e visitando também a nossa capital, a nossa cidade. Eu fico muito feliz porque, de novo, isso não é por vaidade, isso é reconhecimento de trabalho, né? E eu também quero que outras lideranças mostrem trabalho e possam contribuir com a cidade. O Rio, ele vive essa acomodação da população achar que tá Eduardo Paes dependente, né? Parece uma dependência. E, ao mesmo tempo, um prefeito está saturado com as mesmas ideias, com as mesmas soluções que deram errado. O caso do BRT é emblemático. Não, é uma coisa ilusória, Portinho. Olha, você sabe muito bem, fui um dos coordenadores das duas campanhas do Eduardo Paes, trabalhei muito na primeira gestão dele, uma parte da segunda gestão,
Mas o Eduardo se mostrou, na verdade, na minha opinião, um grande engodo, em que pese ele seja um político muito trabalhador, muito dedicado, ele tomou decisões muito equivocadas no Rio de Janeiro e que vão custar caro aos cariocas ao longo das próximas décadas, diria você. Dentre tantas decisões equivocadas, eu poderia citar 2 PPPs que foram muito alardeadas. Uma delas serve de exemplo na FGV de como não fazer uma PPP, que é a PPP do VLT, que você, assim, resumidamente, custou 1 bilhão, 500 milhões o governo Dilma na época deu a fundo perdido, 500 milhões emprestados pelo BNDES, quem garante a prefeitura, e você garante ao operador do sistema, que é a Odebrecht, com o OAS, com o Rio Ônibus, com o metrô, enfim, o Opportunity, aquela coisa toda, você garante ao operador um mínimo de 260 mil. Uma demanda superestimada que nunca vai transportar essa quantidade de gente o VLT. Ou seja, vai ficar um buraco, sem contar que o VLT, da forma que foi feito, acabou de matar o comércio do centro da cidade. Para não dizer também da PPP do Porto Maravilha, que deveria ter uma vocação residencial para alimentar o centro da cidade e para atender interesses de empreiteiras, acabou tendo uma vocação comercial. Você fez o Porto para competir com o centro antigo e acabou de esvaziar o centro antigo. Ou seja, são medidas completamente equivocadas, para não dizer que o Eduardo teve mais de 60 bilhões de reais corrigidos hoje de recursos públicos e privados, e, na verdade, pouca coisa foi transformada para melhor no Rio de Janeiro. Nós perdemos uma oportunidade de ouro que talvez o Rio nunca mais vá ter essa oportunidade de novo. Nenhum prefeito teve essa oportunidade. Nem Pereira Passos, nem o César Maia, nem tantos outros prefeitos que se notabilizaram por transformações, digamos assim, urbanísticas no Rio. Nenhum teve essa oportunidade que o Eduardo teve. O que nós vemos hoje é um sistema de transporte... Você diz com as Olimpíadas. Claro, com esse mundo de recursos. A Olimpíada em si só, não digo os recursos. Né? A Olimpíada, eu digo isso, eu venho do esporte, a Olimpíada e a Copa do Mundo, elas foram a plataforma de corrupção dos últimos governos, do Lula, do Sérgio Cabral, né? E aconteceu na nossa cidade, não seria diferente. Perdemos sim uma grande oportunidade, decisões equivocadas. Às vezes é fácil a gente olhar no retrovisor, né, e engenheiro de obra pronta, né, e falar do passado, mas isso já estava anunciado. Do ponto de vista do transporte, vamos lá. Esse é o maior problema do carioca, né? O carioca não aguenta mais. As cenas que a gente vê do BRT, e eu moro aqui também na Barra, e eu uso o transporte público. Desde os meus 14 anos, eu ando de ônibus e ando de metrô e continuo andando de metrô. Volta e meia, as pessoas me encontram no metrô, tomam um susto, porque eu ando de metrô, eu venho para a Barra de metrô. Então, onde é que começou o erro, Rodrigo, do sistema de transporte? Nas Olimpíadas. Quando acabaram com os ônibus que tinham cor, tinham itinerário histórico, tradicional e tinha um número tradicional histórico. Você sabia que o 438 era vermelho, que ia para aquele lugar, fazia ligação de ponto tal a ponto tal. Você sabia que o amarelo, azul e vermelho era o circular da Zona Sul. Você sabia que tinha o 110 que passava na Lagoa e que ia para São Cristóvão, que o 474 ia para Jacaré, era verde e branco. E ele, na Olimpíada, resolveu uniformizar a cor do ônibus, que é muito ruim, inclusive, para as senhoras, para as pessoas idosas, que identificavam pela cor, porque olhar o número... É difícil. Ele inventou um negócio chamado troncal, que eu não sei de que vocabulário surgiu essa palavra, na língua portuguesa, não acredito. E aí é troncal 1, troncal 2, ele fez, e é preciso, gente, que é uma crítica construtiva, a gente tem que admitir o erro. Para mim, não conserta, eu né? acho que a gente devia voltar ao que era. Ó. Pô, deu errado. Pum, vamos voltar que era assim. E vamos repensar o sistema de transporte de ônibus para atender a periferia, para que não falte ônibus na Zona Oeste, para que tenha um transporte rápido, né? Para que o trem, e aí também o governo do estado tem responsabilidade, né? Possa alcançar, né, aquela demanda lá da Zona Oeste, que é uma coisa, quem vai no Mato Alto, na estação... Gente, olha o entorno do Mato Alto, o que virou, olha a estação Mato Alto, olha a quantidade de gente nas estações Alvorada, olha o asfalto do BRT, não dá, não é suportável. Por outro lado, existe uma solução moderna, que foi experimentada numa PPP muito mal feita, né, que é o VLT,
que, ligando os pontos que liga, ele não atrai muita demanda, porque vamos combinar que o passageiro que chega no aeroporto, ele não pega o VLT para ir para a rodoviária, nem o da rodoviária pega para ir para o aeroporto. É questão de perfil. Então o VLT ele atende muito mais o transeunte, quem trabalha, quem anda pelo centro da cidade, que quer economizar algumas quadras ou até o cara que pousou no aeroporto, mas vai ali para o centro da cidade. Essa solução que existe em Amsterdã é o mesmo tram que a gente usa aqui, né? E aí, lógico, tem uma discussão maior sobre subsídio ou investimento cruzado, ou pagamento, né? Quem é que paga essa conta das gratuidades, que prejudica o transporte, a gente tem que reconhecer. Mas por que o VLT, como solução, e talvez para dar maior economicidade para ele, maior resultado, ele não foi pensado para ir, pelo menos até o Morisco, ou até o Leme, que não tem transporte, né? Acho que faltou uma discussão muito grande e na verdade, gastou-se muito para fazer 2 linhas de VLT no centro. Muitas delas mataram o comércio, porque eles cruzam, né? Acabaram com as faixas de carro e eles cruzam praticamente junto com a calçada, né? O que foi feito na Rio Branco, vamos admitir, foi um erro. Porque a senhorinha que ia no advogado, ela parava o táxi na porta do prédio. Agora ela tem que parar lá onde fecham a Rio Branco e andar até Cinelândia. A senhorinha não vai, e o advogado, percebendo isso, abriu um escritório perto dela, no Leblon, no Copacabana, na Tijuca, foram os escritórios de advocacia. O centro foi completamente esvaziado. Esvaziaram o financeiro no passado, esvaziaram com essas intervenções o centro jurídico, que ainda era o centro da cidade, né? O que você mais vê na região nobre do centro, ali, Menezes Cortes, na São José, aluga, vende. Não se chega ali com uma solução habitacional, né? Acho que o Porto, a região do Porto é mais atrativa para a solução habitacional, mas optaram por comércio, está coberto de razão, e esqueceram o seguinte: a gente tem que trazer, além de habitação, é importante sim, de todas as faixas, mas a gente tem que trazer atividade econômica. E qual é a vocação que o Rio de Janeiro, que é a capital de polo audiovisual, está devendo à nossa população? É ser um polo de tecnologia. E isso não é feito no decreto. Isso não é feito com isenção de IPTU. Isso é feito observando exemplos de sucesso. E eu, como relator do Marco das Startups, Rodrigo, eu estudei muito isso. Eu tive em todos os grandes hubs de tecnologia do Brasil. Tive no Recife, no Porto 21, tive no Paraná, onde o Sebrae foi fundamental, ele que botou de pé o hub. Tive naturalmente em São Paulo, que você tem Google, Itaú, Cubo e outros. E tive, para mim, que é o melhor exemplo, às vezes eu brinco e falo que Florianópolis é o Rio de Janeiro que deu certo, que é muito parecido, né? E vivia do turismo, e hoje a receita do setor de tecnologia supera o turismo, porque eles sabem que o turismo é sazonal e a tecnologia é perene, é no ano todo. E como é que foi feito lá? E a gente tem que entender como é que se cria esses hubs de tecnologia, porque a gente perdeu tempo para investir isso no Rio. Você tem que ter as grandes universidades, e a gente tem no Rio a UFRJ, a gente tem a UERJ, né? Agora o Instituto de Matemática, acho que o Eduardo está levando, tudo bem isso aí, agora demorou muito, mas é um primeiro movimento, mas não é só isso. Traz a UFRJ, traz a UERJ para o centro da cidade, e ela tem que trabalhar para a demanda da indústria. A indústria que tem que demandar das nossas universidades o que ela precisa para que as universidades formem, né? E as teses sejam direcionadas dos alunos para o que precisa a indústria, porque esses alunos depois vão ser aproveitados. Depois você tem que somar a isso os cursos técnicos, profissionalizantes, de mecânica, de programação. Esse é o futuro é tecnologia, Rodrigo. Essa juventude nem. A gente está errando na comunicação com ela. Sim. A comunicação é tecnologia. A gente tem que trazer o mercado tecnológico, o preço, o valor da remuneração é maior do que a grande maioria dos empregos que existem aí. E é trabalho, na sua maioria, não é emprego. A pessoa empreende, né? Então, você tem que trazer o Sebrae junto com a academia. Você tem que trazer junto com a demanda da indústria. E a gente aqui no Rio tem parque industrial, né? A gente tem que produzir conhecimento científico, não é tese de escaninho de universidade. Essa foi a transformação em Santa Catarina, né? E lá é pleno emprego. Outro dia eu vi, lá o índice de desemprego é menor do que na Suíça, para você ter uma ideia. Lá, por quê?
as empresas têm vaga aberta há 4 anos para um programador, por exemplo. Tem esse pleno emprego, esses 3% que eles têm de desemprego, é só a troca de emprego entre eles. E era uma ilha, é Florianópolis, gente. O Rio de Janeiro, incrível, né? Além da infraestrutura que precisa, porque está falando de tecnologia, você precisa ter cabeamento ótico, você precisa ter uma internet acessível, né? No ponto de vista financeiro, que seja universal, né? E você tem que casar esses atores. E isso não foi feito. Se o Rio conseguir se posicionar como um hub de tecnologia, a gente vai recuperar, junto com a habitação, o centro da cidade. Eu, sinceramente, é o que eu acredito. O resto é empresa pública, que está lá, né? Espero que continue como a Petrobras e outras, porque os escritórios de advocacia já foram embora, o centro financeiro foi embora e a gente assistiu isso com erros do governo, né? Da prefeitura, que tem que reconhecer, né? Como fechamento e esses modais aí que a gente tem que, de transporte urbano, que a gente tem que repensar. Olha, infelizmente, senador Portinho, faltou muita coisa para a gente conversar. Eu queria falar com você dessas universidades federais, queria falar com tanta coisa, você vai ter depois que voltar aqui para a gente complementar essa nossa conversa, que nós já até estouramos o tempo. Olha, muito obrigado pela sua presença, Portinho, o programa foi extraordinário, acho que a gente conseguiu aqui falar de vários assuntos, eu tenho certeza que quem estava nos assistindo foi bastante gratificante. Muito bom, Rodrigo, muito bem encaminhado. Foi uma conversa que passou rápido aqui, né? E eu sei que a gente estava há bastante tempo. E a gente falou do nosso país e falou da nossa cidade, né? A gente precisa ter essa esperança, tanto no nosso país quanto no futuro da nossa cidade. Eu espero poder aqui ter contribuído com alguns temas para a gente refletir e, quem sabe, no futuro próximo, em 24, poder botar em prática. Olha, muito obrigado a você que nos assistiu até agora e voltamos em breve, semana que vem, com Rodrigo Betting Opinião pela sua TV Correio da Manhã. Muito obrigado.